31 de outubro. Aprenda a me ouvir mesmo enquanto estiver ouvindo outras pessoas. Quando elas se abrirem, você estará em solo sagrado. Meu espírito o ajudará a reagir de maneira apropriada. Peça-me para pensar através de você, viver através de você, amar através de você. Meu próprio ser está vivo dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Se você reagir às necessidades alheias usando os seus pensamentos precários, terá apenas migalhas a oferecer. Quando meu espírito fortalece sua capacidade de ouvir e falar, meus rios de água viva fluem através de você para outras pessoas. Torne-se um canal de amor, alegria e paz, ouvindo-me enquanto ouve os outros. Nossa, que lindo! Vamos orar então. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigada por mais uma reunião que se inicia. Pedimos a sua permissão para que o nosso estudo possa ocorrer, para que tua luz possa iluminar nossos corações e mentes. Senhor, Mestre maior, ser fonte do teu amor, que as palavras que saírem de nossa boca como um rio repleto de vida, que possamos ser instrumentos teus, Senhor. Visita cada lar, cada orfanato, presídio, hospitais, auxilie, Senhor, com tua misericórdia, a que necessitam do teu socorro. Ilumina, Senhor, cada parte da superfície da terra, que o amor possa ser mútuo entre as pessoas, que possamos viver a tua verdade e cada dia buscar nos fortalecer, confiando cada vez mais em ti. Obrigada, Senhor, por pessoa que está aqui reunida, por essa grande possibilidade de crescimento, pelo fôlego de vida. Esteja sempre conosco, Senhor. Muito obrigada por possibilitar que sejam cada dia melhores. Gratidão, que assim seja. Gratidão. Lívia, tu pode ler o Evangelho hoje? Pode? Vamos lá. Capítulo 20, é o primeiro item, trabalhadores da última hora. Capítulo 20, o item 1. Vamos lá? Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, e para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, e vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse aquele que tinha a incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno,
creram que lhes daria a mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, item 1 a 16. Os últimos serão os primeiros. Eu vou ler aqui esse rapidinho, porque tem a explicação, né, da passagem. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada, que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, estiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação das famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, quem tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade, que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu me empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o seu tempo. Esquecestes o que aprendestes e não sabeis mais trabalhar na minha vinha. Reconheça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer, e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas a encarnação, da qual carregais os grilhões, mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que estivesses querido nela entrar. Eis o momento de recebestes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugídio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, essa passagem sempre me causou um pouquinho de confusão, né? Que eu falei, mas como é que recebeu a mesma coisa? Que loucura, tal. Aí ficava meio assim, né? Mas eu acho que, assim, no meu entendimento, ela significa muito, assim, o nosso tempo, né? O tempo de cada um. Não necessariamente o meu tempo é o mesmo tempo da Suzana, é o mesmo tempo da Suelen, é o mesmo tempo de cada um que está aqui, né? Mas o importante é esse tempo chegar, é o tempo, né, da gente fazer o bem, o tempo da gente se preocupar em nos espiritualizarmos, né? Da gente ter aquele trick que a gente tem na cabeça de o que eu estou fazendo aqui. Será que eu estou fazendo mais o bem do que o mal? A gente sabe que a gente não faz só o bem, porque senão a gente não estaria aqui, né? Então, mas pelo menos se perguntar, será que eu faço mais o bem do que o mal? É se questionar, né? É ter
aquela autoavaliação. Eu acho que é esse o momento, né? Quando realmente cai a nossa ficha, né? De caramba, o que eu estou fazendo, né? Eu estou agradando a espiritualidade, estou agradando a Deus, né? Estou fazendo o necessário para esse bem, para esse amor, para esse bem, para esse amor tá se expandindo, tá se espalhando. Cada um tem a sua hora. É por isso que a gente não pode também, me lembra de outra coisa, é por isso que a gente também não pode julgar ninguém, né? Você vê aqui na passagem, né? Os trabalhadores até foram, né, questionar o dono da vinha, né? Falando, mas a gente já está aqui há muito tempo e tal. E ele repreendeu eles porque não deve fazer isso, entendeu? Não é porque eu já sou eu já tenho muito mais entendimento que o fulano, entendeu? Aí só por causa disso eu tenho que me sentir mais do que ele e tal. Não é bem assim. Cadê a nossa humildade também? Então isso daqui também exerce muito, também fala muito, né, de humildade, de que cada um, é aquilo que eu falei do começo, cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode respeitar e não atrapalhar o momento do outro. Porque, às vezes, o que está no meu coração, às vezes, para mim, é fácil fazer uma ação, uma caridade, seja lá o que for, e para outra pessoa já é mais difícil. Ela não consegue enxergar aquilo da forma que eu enxergo, né? Cada um de nós somos, cada um é um mundo. Então não adianta poxa, mas o fulano podia fazer igual eu faço. Não, isso não existe, entendeu? Ele tem outra perspectiva, ele teve outra criação, ele vive em outro cenário, entendeu? Então a gente tem que também ser humilde e sermos cuidadosos com o nosso próximo, né? Às vezes, o que é fácil para eu entender, não é fácil para ele entender. E às vezes o que é mais fácil para ele entender é difícil para mim. E é por isso que a gente vive, né? Que eu sempre falo isso para a gente aqui. É por isso que a gente vive em comunidade. Que é para um ir ajudando o outro, um colaborando com o outro, né? Não adiantaria nada a gente viver cada um dentro da sua caverna, cada um em cima do seu monte, né? Só de água fluida, sol e oração. Não adianta nada. A gente precisa desse contato humano, sabe? A gente precisa conhecer o outro, a experiência do outro, saber sem preconceitos, né? Ouvir o que ele tem a dizer e também ser ouvido. A gente precisa também disso, porque um pode ter sido já, vamos usar a linguagem da passagem, um pode ter sido já chamado e já está trabalhando há muito tempo, e um está começando agora. Por que esse que já está há muito tempo no trabalho não pode puxar esse outro, entendeu? É tudo uma escala, né? Eu vou ajudando o meu próximo vai me ajudando. Não tem que ter essa de, ele... Volto fazendo analogia de novo a passagem. Eu cheguei primeiro e ele está só chegando agora, não tem direito a nada. Não, isso também é egoísmo, né? É pensar também no conjunto. É um ajudando o outro, né? E aqui ele fala muito disso. Quando ele fala nessa frase que a gente conhece tão bem, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Ele diz muito sobre isso. E também ele fala, bons espíritas, todos vós obreiros, todos vós sois obreiros da última hora, entendeu? Então, a gente também, exatamente, que a Suelen falou que ensinar e aprender também é uma caridade. Isso, e também, o que acontece? Aqui ele afirma, nós espíritas somos os obreiros da última hora. Quando ele fala isso, me faz pensar, há quantas outras reencarnações eu estou vivendo aqui e tal, e nessa eu escolhi, né? Eu sou o espírita, né? Mas será que nas outras eu estava numa religião? Não sei. Eu estava num bom caminho, num caminho certo, independente de ser espírita ou não. Eu digo num caminho bacana, assim, né? Seguindo a bondade, caridade. Será que eu estava? Será que só foi nessa que eu fui cair na real e agora estou? Entendeu? Então, a gente tem que pensar em larga escala. Aí eu vou apontar para o coleguinha na rua
que agora está começando, não sei, um exemplo. Eu nasci espírita. Eu vou condenar aquele que entrou ontem no centro. Pô, nada a ver, né? Eu não sei, vai que nessa vida, o meu chamado foi nessa vida, nas outras eu só fazia burrada. E aquela pessoa tá ali, teve dificuldade, e agora que a mente dela clareou e tal, e às vezes é até mais espiritualizada que eu, e é a primeira vez que está indo no centro. Então a gente também não pode, né, criar essa hierarquia, né? De, não, eu tô aqui no centro há 50 anos, há 100 anos. De nada adianta, entendeu? De nada adianta a gente. Meu pai vive falando isso. Você e todo domingo assistir à missa. Mas o que você aprende? Nada. Só vou assistir à missa porque é tradição e tal. Entendeu? De que adianta? Então, nós temos que ser humildes com o nosso próximo, entender que o tempo dele não é o mesmo tempo que o nosso, né? Entender que o tempo de Deus é diferente também do nosso tempo. A gente não pode ser orgulhoso de achar que tudo que eu faço, tudo que eu quero vem de bandeja para mim, não. É tudo no tempo de Deus, não é no meu tempo. A gente que se adapta, entendeu? De uma forma ou de outra, nós é que vamos nos adaptando, né? Se não for para ser, não vai ser. Então, eu acho que fala muito disso, do respeito ao próximo, respeito ao tempo do próximo, né? E lembrar sempre que nós vivemos outras vidas, nós como espíritas, né, acreditamos nas reencarnações. Então, eu não posso bater no peito e falar, olha, eu sou espírita a vida inteira. Eu sou espírita nessa vida, entendeu? Eu sou um pouco mais espiritualizada nessa vida. Mas e nas outras? Eu não sei. A gente está com véu do esquecimento, entendeu? Então, antes de apontar para o outro, ele não vai no centro-direita, ou ele não. Nossa, eles não leu as obras de Kardec, que isso, que aquilo. Eu já li 500 vezes. Antes de fazer isso, é parar e olhar um pouquinho mais para o nosso umbigo, né? Pensar um pouquinho mais, mas e eu? O que adianta? Li as obras do Kardec 500 vezes, mas estou apontando para o coleguinha. E aí? Não adiantou de nada. Então, não aprendeu. Ler 500 vezes a obra do Kardec. Então, eu acho que fala muito sobre isso, sobre o tempo de cada um, e lembrar que todos, ele inclui todos, bons espíritas. Nós somos os trabalhadores de última hora. Não é à toa que ele fala isso, né? Então, sempre ter consciência disso, né? O momento é o agora. O que eu fiz lá atrás, às vezes não foi tão legal e agora eu estou reparando exatamente essas coisas. Então, quem sou eu para apontar para o outro se eu mesma ainda estou reparando os meus erros, né? Nem os espíritos perfeitos ficam apontando o erro dos outros exatamente porque eles são perfeitos, né? Senão, se ele ficasse apontando o erro para os outros, dos outros não seriam perfeitos. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Essa questão também de se achar melhor do que alguém por causa de alguma hierarquia ou alguma outra coisa, assim. Acho que é trabalhar a humildade. Então, acho que era isso que eu queria falar. Show! Aula! Quem quer falar agora? Levante seu dedinho. 1, 2, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fala, Luciana. Fala sobre a humildade mesmo, principalmente em centro espírita, em centro, normalmente, assim, igreja também, existe muito ego, né? As pessoas que estão há mais tempo, realmente tem que tomar muito cuidado com isso. O ego espiritual, né? Ele existe. Pessoa que se acha mais desenvolvido, mais evoluído. E, ao mesmo tempo, também existem as pessoas que se sentem inferior, né? A gente não tem que se sentir inferior. Eu conheço pessoas que têm tudo para serem ótimo, aplicar passe, a pessoa acha que não consegue. Conheço gente assim, que está presente aqui, acha que não consegue. Na verdade, esse texto fala disso, né? Todo mundo consegue, todo mundo está sendo chamado, todo mundo tem capacidade para se desenvolver, para trabalhar, para ajudar.
Então, fala da humildade tanto para aqueles que acreditam ser demais e também para os que acreditam ser de menos. Está todo mundo sendo chamado, todo mundo precisa trabalhar todos os dias ali, desenvolver, né? Porque depende de nós essa evolução. Muito bem. Quem mais quer falar? Levante seu dedinho. Eu quero falar que a Luciana estava falando de mim, Sabemos. a minha dificuldade, porque a gente traz a bagagem, né? Eu fui católica há tanto tempo, depois eu comecei a estudar a doutrina maravilhosa, e eu tenho uma dificuldade. Uma vez eu estava lá no salão, e assistindo a palestra, e me deu uma vontade, na hora que estavam começando a reunir as pessoas para irem aplicar o passe, me deu uma vontade muito grande, e eu me segurei e não fui. No dia seguinte eu comentei lá no meu grupo, aí a coordenadora Kátia falou: Antônia, naquele momento você estava sendo incentivada pela espiritualidade, você estava sendo convidada. Preste mais atenção quando você sentir essas vontades. Vá, você vai conseguir, você vai gostar, vai fazer bem para você também. Ela sempre me ensinou assim. Esse texto que a Lívia leu é lindo, ele é tão incrível, assim, a gente aprende tanto com ele. Hoje mesmo eu estava falando sobre esse assunto aqui, Manuel. Eu estava falando da primeira revelação, Moisés, os apóstolos, a segunda que veio Jesus ensinar, e Jesus disse que não estavam prontos para entender o que ele estava dizendo. É tão interessante quando a gente vai entendendo. A espiritualidade trabalha de uma maneira tão perfeita, e eu fico grata por estar aprendendo, graças a Deus. Muito bem. E o texto fala tipo assim: não importa a hora, não importa a hora que você acordar, que abrir os seus olhos, receberá a sua recompensa igualmente. Só que tem um porém, que quando a pessoa demora, né, por preguiça, aí não, aí o texto fala que não. Às vezes a pessoa não tem os olhos de ver porque ainda não está preparada, ainda falta amadurecer mais. Mas tem pessoas que já têm os olhos de ver, já conhecem o que é a verdade, tem preguiça de fazer o que é o certo. E aí não vai receber a mesma recompensa, não. A gente tem que prestar atenção. Quando a minha mãe falou, né, que os primeiros, que está falando dos últimos, né? Os primeiros foram o Moisés, os profetas, depois veio Jesus, nem todos conseguiram entender, a gente ainda está tentando decifrar suas parábolas, né? E agora o Espiritismo, né? O Espiritismo e também todos nós que estamos encarnados, especialmente os espíritas. Por que especialmente os espíritas? Porque a gente tem uma melhor compreensão, diferente de outras religiões, acreditamos em reencarnação. Isso é uma grande diferença, né? Porque torna as coisas mais claras. A gente consegue ver a justiça sendo feita. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Que nós compreendemos melhor, né? Também compreendemos melhor esse convívio com o próximo. Que a gente sabe que tem que perdoar, que a gente sabe que tem que ter compaixão, que a gente sabe que tem que ter a caridade. E sem deixar os ensinamentos de Jesus, que também é tudo isso, né? E como nós podemos nos preparar, né? Nós nos preparamos através do estudo, igual a gente está fazendo aqui, da caridade, da prática do bem. E às vezes a gente pensa que caridade é só aquela material. Ah, eu não tenho como, não tenho dinheiro. E não, a gente já estudou aqui também que existe a caridade moral. E tem um texto do Espírito Neio Lúcio, capítulo 20, A Caridade Desconhecida, do livro Jesus no Lar. Ele conta uma história de uma caridade diferente, né? Diferente do que a gente
está acostumado a ver, né, da caridade material. Ele conta a história desse espírito, que ele não podia fazer caridade pública porque ele não tinha condições financeiras, não tinha dinheiro. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a guerrear contra todos os seus pensamentos negativos. Quando entrava em contato com alguma maledicência, com alguma fofoca, com alguma notícia ruim, ele retraía-se. Ele não falava nada, ele retraía-se. Seu zelo era tanto que ele recolhia as coisas jogadas no chão, ele recolhia até as pedras para poder não oferecer. Deixa eu desligar o som aqui. Para não oferecer perigo nenhum, sabe? Ele recolhia. Não, essa pedra aqui pode alguém tropeçar. Ele tinha todo esse cuidado. E aí ele pensava que ele não tinha conseguido praticar a caridade. Mas no mundo espiritual foi aureolado por brilhante diadema, porque ele era um espírito que tinha feito muita caridade. Olha que lindo, uma caridade que começou com vigiar os seus próprios pensamentos. Toda vez que vinha um pensamento negativo, ele guerreava contra aquele pensamento negativo. Então, um maravilhoso exemplo de caridade que está ao alcance de todos nós. Bom, nosso tempo está acabando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Fala, mãe. Eu fiquei com pena a Nani não ter vindo hoje, porque o Carlinhos Conceição tem a música desse tema, Os Trabalhadores da Última Hora. Eu fiquei pensando, nossa, ia ser incrível se ela estivesse aqui. Verdade, a Nani faz falta. O final é tão lindo quando ela canta. Então, mãe, você pode fazer a prece final? Sim? Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos amigos benfeitores espirituais que sempre nos assistem, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nossos mentores, e acima de tudo, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão valiosa de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, aprendendo. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Queremos pedir que nós possamos ser esse canal de luz que falou na página, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós passamos, que nós possamos transmitir o amor, um pouco de luz, serenidade, que nós possamos estar sempre tentando ser melhor do que antes, para ajudarmos nesse trabalho tão bom de caridade, de amor, de união. Abençoa, Senhor, aos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão passando por algum sofrimento e dor. Abençoa cada um nesse planeta, envolva a sua luz divina para que haja sempre esperança e fé. Que a tua luz, Senhor, envolva nossos lares, enche os nossos corações de paz, de amor. Fique conosco, nos conduzindo, agora e sempre. Abençoe as nossas águas que vamos beber, que nela seja colocado o remedinho necessário, Senhor, que cada um precisa, que tu sabes. Que seja com a tua bênção, agora e sempre assim seja. Graças a Deus, que lindo. Vamos tirar nossa foto. Preparando. As crianças estão chegando? Não. Esse horário aí eles... 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Deus Um abençoe. ótimo sábado para todo mundo.